Voltamos com o programa Diálogo Aberto e neste segundo bloco vamos falar sobre os cuidados com a saúde durante o inverno amazônico. Para comentar esse tema conosco, recebemos a médica infectologista, doutora em virologia médica e professora da Universidade Federal do Pará, Rita Medeiros. Professora, seja bem-vinda e essa temporada das viroses está aberta, né, professora? Já começou com um aumento do número de casos de Covid e a gente daqui até abril ou maio deve ter outros vírus, principalmente vírus, circulando no nosso meio. Professora, está surgindo uma preocupação muito grande com o vírus HMPV. Queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre esse vírus. É um alerta sem muita necessidade. Na verdade, o metapneumovírus não é um vírus novo. As pessoas já ouviram falar recentemente na mídia. Ele foi descrito, ele foi descoberto no início dos anos 2000. Mas ele já circulava, sendo responsável por resfriados todos os anos. E o Evandro Chagas e o LACEN, aqui no Pará, tem detecção desse vírus, né? Todos os anos, eles têm pico em alguns momentos do ano e, portanto, não é um vírus novo. Nós todos já tivemos contato com o metapneumovírus. Os sintomas são parecidos com a gripe, de resfriado comum, de uma síndrome respiratória, ou a gente chama de síndrome gripal. Tudo parece muito com a gripe, um pouco menos severa. A gripe é uma doença que traz mais dor no corpo, deixa a gente mais cansado, mais prostrado. A gente fala mais do bloco de alguns vírus que causam resfriado comum, e entre eles está o metapneumovírus. Professora, por que teve esse alarde todo, digamos assim? Porque a China notificou que estava tendo um surto, né? E tudo que veio da China, as pessoas acabam ficando mais atentas e com receio. Afinal, a última pandemia veio de lá e como é um vírus que a grande maioria das pessoas não tem nenhuma intimidade, né, com esse nome, a gente não noticia muito. E aí começou a se falar, mas é natural, a China e nós também, depois da Covid, lembra que durante a Covid nós usamos muita máscara e com isso muitos vírus respiratórios deixaram de circular. Então, nessa fase pós-pandemia, já faz uns 2 anos mais ou menos, nós voltamos a ter picos importantes de vírus respiratórios, não só o vírus da gripe, mas metapneumovírus, parainfluenza, outros coronavírus, enfim, são rinovírus, são todos vírus muito comuns e que, como deixaram de circular durante 1, 2 anos, quando voltaram a circular novamente, pegaram uma população que ficou com um sistema imunológico um pouco desacostumado com esses vírus. E aí nós começamos a ter, então, surtos mais intensos, muito mais pessoas doentes e os quadros um pouco mais severos do que o natural. Isso não é só para o metapneumovírus, é para todos os outros vírus. Mas não tem preocupação de uma pandemia, como se fala? Não, pandemia não, porque ele já existe, ele já está aí, ele já é nosso, ele não é novidade. Aqui na China, a China está tendo um surto mais importante, uma epidemia mais importante neste inverno lá. Perfeito, professora. Tem também uma preocupação sobre o norovírus, né, que tem sido identificado ali no sul e sudeste do Brasil. De que se trata esse vírus, professora? Também é um vírus bastante comum, causador de diarreia, né, e que é um vírus muito resistente, tanto é que ele é detectado em praias de água salgada, né, e aí, de vez em quando, se a água está contaminada, ele circula e acaba infectando um grande número de pessoas, causando surtos e epidemias de gastroenterite. Os sintomas são sempre os mesmos, né? É, muito parecido com o rotavírus, né? A gente fala muito do rotavírus, o rotavírus também causa muita diarreia, que é mais preocupante em crianças, principalmente, mas o norovírus pode causar diarreias importantes e aí um grupo de risco que pode estar mais fragilizado são os idosos. Então, a importância em qualquer gastroenterite de ter uma hidratação adequada. E qual é a diferença dele para o rotavírus, professora? São vírus de famílias diferentes.
Cada um tem a sua especificidade biológica, mas todos são vírus que se multiplicam no intestino, causam inflamação no intestino e essa inflamação resulta em quadro diarreico importante, né? Algumas pessoas mais, outras menos, não só diarreia, muitas vezes provoca vômitos e vômitos frequentes e tudo isso pode levar a uma importante desidratação, que é o maior risco da pessoa ficar mais doente e debilitada. As formas de transmissão também são as mesmas, né? A gente chama de fecal oral, ou seja, mãos contaminadas, a ingestão de alimentos contaminados, estar numa praia com a água contaminada, então tudo isso facilita a transmissão do vírus. Esse contato de pessoa para pessoa, de saliva, por exemplo, falar muito perto? Não, de falar não é um vírus respiratório, só de contato próximo, não é na saliva, é mais qualquer coisa contaminada com fezes humanas, né, que a pessoa esteve infectada. Professora, a gente fala desses vírus, tem uma preocupação também com a vinda da COP30 aqui em Belém. É um motivo de deixar a população em alerta, digamos assim, para a circulação desses vírus? Sim, todo evento que aglomera pessoas vindas dos 4 cantos do mundo, claro que isso sempre é um risco de chegar vírus ou acelerar a chegada de vírus lá de fora. Nós vivemos numa região onde a imensa maioria dos vírus que estão em outros locais já estão aqui. São os vírus transmitidos por mosquitos, os vírus de gastroenterites, os vírus respiratórios, enfim. Mas é óbvio que outras doenças podem ser introduzidas, por exemplo, a cólera, né? Outros arbovírus, que são vírus transmitidos por mosquitos, que ainda não tem aqui. Por exemplo, tem o vírus da encefalite japonesa, é um vírus mais de circulação asiática, nós não temos no continente americano. Então, toda vez que nós temos eventos importantes, como tivemos a Copa do Mundo, como tivemos as Olimpíadas e agora a COP, que promete trazer milhares de pessoas de todos os continentes para cá, isso sim, obviamente, representa um risco de trazer algo que nós não temos ainda no nosso meio. A gente já pode falar em cuidados? Com certeza. Assim, são todos os cuidados que a gente precisa tomar sempre, né? Para todos os vírus de transmissão, seja por mosquito, seja por água e alimentos contaminados, seja respiratório, né? Então, a gente precisa lembrar de, se for pessoas fragilizadas, não ir para grandes aglomerações, manter o seu calendário vacinal em dia. Hoje nós temos campanha, por exemplo, esses dias de campanha de vacinação contra a gripe e a Covid. Então, são as medidas que a gente sempre orienta. E lavar as mãos, os alimentos, consumir água de boa qualidade, né? Ter sempre um controle no local onde você come. Nós tivemos recentemente em Belém um surto de febre tifoide, que foi noticiado, principalmente concentrado ali no bairro dos Jurunas, e são sempre riscos que nós corremos. Neste momento agora de mais chuvas, temos que lembrar a leptospirose, toda a situação de contato com água de chuva, que acaba entrando em contato com o solo contaminado com urina de rato, isso traz risco para a população de leptospirose. Esse é um detalhe importante, né, professora? Esses alagamentos que a gente enfrenta em Belém nesse período de inverno, se for inevitável, por exemplo, encheu a casa de alguém, teve contato com a água, o que essa pessoa deve fazer? De preferência, se pudesse usar uma bota ou algo que impedisse, né, o contato com essa água, seria o ideal. Mas o que a gente recomenda é, entrando em contato com águas de chuvas, lavar imediatamente as pernas, que são a região de maior contato com esse tipo de água contaminada. Lavar assim que puder, após entrar em contato. E ficar atento a qualquer sinal de doença que possa
representar, por exemplo, a leptospirose. É fácil de tratar, existem formas graves, obviamente, mas se for identificada precocemente, a gente consegue conduzir, tratar e evitar uma evolução mais grave. Tem gente que passa álcool nas pernas ou nos braços. Isso daí é recomendável, doutora? Não, não há necessidade. Basta lavar com água e sabão assim que tiver o contato com águas de chuvas. Você falou da Covid-19. A gente está num cenário, digamos assim, tranquilo, né? Já enfrentamos aquele período mais agressivo de Covid-19, mas a doença ainda circula, né, doutora? Sim, as pessoas acham que não é mais um problema. O vírus veio para ficar, ele circula. Nós estamos enfrentando casos de Covid nessa época. Ele não tem ainda um período fixo como a gripe é mais nesse período de chuva, mas a Covid aumentou no final do ano passado, no início deste ano, e com casos graves e mortes ainda. Então a Covid ainda mata. E quando a gente considera todos os vírus respiratórios no Brasil, vários podem causar quadros graves, não só gripe, Covid, mas também um outro vírus que é muito comum nas crianças, causando bronquiolite, que é o vírus respiratório sincicial. Todos eles podem causar formas graves de doença respiratória. Mas quem mais mata no Brasil nos últimos anos e ainda hoje é a Covid. Por isso, a gente sempre precisa lembrar que a vacina é mandatória para as pessoas com maior risco de doença grave. Ainda tem uma resistência muito grande à vacina, né, doutora? Infelizmente. Muita gente realmente enraizou essa ideia de que a vacina é perigosa. A vacina veio para ficar, essa tecnologia de vacina que foi feita para a Covid veio para ficar, vai ser utilizada para outras vacinas e a gente vai precisar se acostumar, quer dizer, quem é contra essa vacina vai precisar se desarmar para se proteger corretamente, porque é o que nós temos e veio para ficar durante muitos anos. Ainda tem aquela questão também, prefiro a Pfizer, eu prefiro a vacina. Mas só tem essa hoje, né? Na verdade, só tem hoje um tipo de vacina, da Pfizer, da Moderna, mas é o mesmo tipo de tecnologia vacinal. E foi uma grande bobagem durante a pandemia, na verdade. Eu sempre costumo dizer, eu tenho um amigo do doutorado, e eu já fiz doutorado há 30 anos, e esse amigo, há quase 30 anos, 25 anos, mas esse amigo, na época que ele fazia o mestrado dele, ele trabalhava com vacinas de RNA para o vírus da gripe. Então, eu sempre utilizo, eu tenho fotos e tudo dele, no dia que se vacinou contra a Covid, a emoção dele, porque ele, 2 décadas atrás, tinha trabalhado com a mesma tecnologia para um outro vírus. Portanto, é completamente falso e mentiroso de que a vacina foi desenvolvida em 1 ano. Isso não é verdade. Ela já vem sendo trabalhada, essa tecnologia de vacina já vem sendo trabalhada há mais ou menos 3 décadas. E bem mais além, né, professora? A gente tem aí doenças que foram erradicadas aqui no Brasil com a vacinação, né? Sim, não, a vacina foi um avanço fantástico para a população humana, né? Nós conseguimos nos livrar da varíola, a varíola que matou 300 milhões de pessoas até meados do século XX. Era a doença mais letal depois da peste bubônica que existiu em séculos passados. Então, foi um sucesso fantástico de ter erradicado a varíola com vacina. A gente consegue evitar a raiva, uma doença, a doença mais temida, porque é praticamente 100% letal, né? Quando a gente entra em contato com o animal infectado, doente com o vírus da raiva, e a vacina protege. A vacina da poliomielite, o Brasil está livre da poliomielite há várias décadas e a gente fica muito preocupado quando o nível de proteção da população está muito baixo, porque poliomielite pode retornar a qualquer momento caso a gente não vacine corretamente. Doutora, a senhora falou sobre a polio, teve uma mudança, né, no esquema vacinal da poliomielite, né? Sim, a gente está numa transição de não utilizar mais as gotinhas e utilizar uma vacina injetável, que é uma vacina não que seja mais segura, mas ela evita que o vírus vacinal circule no ambiente, porque a gotinha, né, ela era de vírus vivo e que era eliminado
nas fezes, então a gente acabava contaminando o ambiente com o vírus vacinal. E em algumas situações, em pessoas com algum perfil imunológico muito diferente, essa pessoa poderia desenvolver poliomielite pelo vírus vacinal contaminante do ambiente, caso essa pessoa não fosse vacinada. E aumentaram também o número de doses, né? Sim, ela tem o número de doses para a vacina que é injetável é maior. As crianças que já fizeram a gotinha precisam fazer a injetável novamente? Não, quem se vacinou com a gotinha é para toda a vida. Isso começa para a população virgem de vacinação, para as crianças que estão nascendo agora. E essas doses são importantes, né, professora? Tem gente que aplica a primeira, a segunda e já deixa de aplicar as demais, né? O que isso pode trazer de risco para a criança? Para todos nós, né? Por exemplo, o adulto. Qual é a vacina mais importante que a gente tem que fazer a cada 10 anos? Poucas pessoas lembram. É a vacina contra tétano. E tétano pode ser muito grave. Então, a gente tem sempre que estar com um calendário vacinal ajustado para, né? Cada faixa etária tem a sua recomendação e sempre com orientação médica para que a gente possa ter todas as vacinas do momento que a gente está vivendo, na infância, na fase adulta e nos idosos também, tem várias vacinas muito específicas dos idosos. Outra vacina que tem sido negligenciada é contra a influenza, né, doutora? Sim, também. Eu acho que na onda da demonização da vacina da Covid, as pessoas esqueceram de se vacinar contra a gripe, né? E a gripe continua aí, matando pessoas, as mais vulneráveis, e a gente precisa aderir, inclusive a campanha vacinal da gripe na região norte modificou. Ela, talvez poucas pessoas lembrem, mas ela foi em novembro, outubro, novembro. Está tendo reforço agora, porque agora que ela vai chegar de fato, mas é para nós nos vacinarmos no final do ano. Mudou e a gente precisa estar atento a isso, contra a gripe. E essa gripe, ela não continua trazendo riscos, né, doutora? Sim, sempre. Como a Covid, né? A gripe, ela é uma doença que pode causar pneumonias e complicações depois bacterianas importantes. E também pouca gente sabe, assim como a Covid, a gripe pode determinar fenômenos tromboembólicos, ou seja, ela causa uma inflamação no corpo que leva nas pessoas com maior propensão a terem infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, então tem derrames. Então é muito interessante, eu trabalho em grandes hospitais com análise de óbito, então a gente durante e depois de uma epidemia de gripe, a gente tem um pico, um aumento significativo de pessoas nas urgências e emergências com infarto do miocárdio e com acidente vascular cerebral. E não é imediato, né? Não, não é imediato. Pode ser, né? Ainda no momento da doença respiratória, mas algumas poucas semanas logo depois do episódio da gripe ou da Covid. A vacina continua sendo... A vacina continua sendo mais importante nessa situação. Inclusive, existem números muito importantes que mostram que vacinar contra a gripe reduz em cerca de 50% o risco de derrame, né, de acidente vascular cerebral e de infarto agudo do miocárdio. E dengue, doutora, ainda é uma preocupação também nesse sim, período? Com certeza. Todas as doenças transmitidas por mosquitos, né? A gente também relaxou e eu sempre digo que a infestação por mosquito é de responsabilidade, quer dizer, impedir a infestação é de responsabilidade do poder público, mas também do cidadão, porque somos nós que não cuidamos do nosso quintal, da nossa calha, da nossa caixa d'água, do nosso lixo, e isso tudo favorece a proliferação de mosquitos. E com a proliferação de mosquitos, aumenta o risco de dengue, não só da dengue, do retorno de zika, de chikungunya e outros vírus transmitidos principalmente pelo mosquito Aedes aegypti. Tem uma dúvida, né, sobre a febre do Oropouche. Sim. Afinal, o que é essa febre do Oropouche?
O Oropouche não é um vírus novo também, nós conhecemos bem aqui na nossa região, porque ele é um vírus típico da região amazônica, não só da Amazônia brasileira, mas de outros países aqui da região amazônica, e que ficou conhecido porque realmente houve um aumento significativo no número de casos de febre do Oropouche e fora da Amazônia, né, em São Paulo e outros estados que não conheciam esse tipo de arbovírus, de vírus transmitido por mosquito, não tinham casos. Mas nós já conhecíamos, os nossos alunos de medicina, quando tem aula de arbovírus, o Oropouche é sempre citado. E não só o Oropouche, tem um outro que talvez as pessoas comecem a ouvir falar, que é o maiaro. O maiaro é outro vírus da região amazônica, também transmitido por mosquitos, que causa uma doença muito semelhante à doença causada pelo chikungunya, que são muito parecidos. Então, é mais um vírus que a gente está monitorando em alerta, porque a qualquer momento a gente pode ter um aumento do número de casos de maiaro. A gente vê maiaro todos os anos aqui no Pará, em Belém, em municípios próximos, não dentro de Belém, mas em municípios próximos aqui da capital. Mas não é ainda um motivo de preocupação, né? Não, é apenas para ilustrar que nós temos, que é natural, porque que o Oropouche também nós temos há muitos anos, a gente já conhece há muito tempo. E tem também o maiaro, que é um vírus que ameaça a se disseminar para o resto do Brasil e do mundo, inclusive. As formas de prevenção são as mesmas, cuidar de qualquer ambiente que possa servir de criadouros para mosquito. Então, evitar água parada, limpar as calhas, limpar a caixa d'água, não deixar nenhum recipiente com água que possa servir de criadouro para os mosquitos. Tem a vacina da dengue, mas ela não é a principal forma, né? Ela é muito importante. O problema é que quando teve o pico ano passado de casos de dengue no Brasil, o Ministério da Saúde comprou tudo que ele pôde da vacina que nós temos hoje, né, indicada para crianças principalmente, e aí depois houve um problema de fornecimento do laboratório que a produz. Então, é uma vacina que veio para ficar, espera-se que a produção aumente e aí a gente possa ter de forma mais universal para todo mundo que precisa, especialmente as crianças, né? É a faixa etária que mais tem necessidade, porque além dos idosos é a faixa etária que mais tem casos de gripe, de dengue grave. Doutora, a gente tem nesse período de inverno amazônico esse aumento, né, da coriza, as gripes e tudo mais. Algumas pessoas usam a máscara. Eu estou gripado, vou com máscara para o trabalho. Isso evita a transmissão para outras pessoas ou não? Ou continua sendo Não, com certeza. De preferência, se puder ficar em casa 2 dias, é o melhor para não transmitir, né? Ou evitar contato com pessoas mais vulneráveis. Mas se você estando gripado e precisa se deslocar, o mais correto, o mais cidadão é utilizar uma máscara. Isso evita, sim, que as suas partículas, gotículas contaminadas consigam atingir outras pessoas. Os asiáticos já fazem isso há muito tempo. Nós aprendemos com a Covid que é uma boa medida, então é importante quem está gripado com Covid, ou com gripe, ou com resfriado, que utilize máscara. As máscaras de algodão e as máscaras cirúrgicas, né? Sim, exatamente. As máscaras de algodão e as máscaras cirúrgicas. Tem gente que usa aquelas máscaras mais, né? São as N95. N95. Ainda é recomendado também? Não para essas situações mais corriqueiras de síndrome gripal, de Covid. A gente utiliza aquele tipo de máscara mais em ambiente hospitalar, e principalmente para evitar doenças que são transmitidas por partículas bem menores, que a gente chama por aerossol. É o caso da tuberculose, é o caso da catapora, é o caso de outras doenças de transmissão, por exemplo, no hospital. Nós médicos, na equipe de saúde, quando está cuidando de um paciente com catapora, com sarampo, hoje em dia com mpox, né? A gente não falou da mpox, que é algo emergente desde 2022, tudo isso a gente precisa utilizar nessas situações
uma máscara N95. E a tuberculose que está aí, infelizmente, muitos casos nas nossas unidades de saúde, a gente precisa usar esse tipo de máscara. Mas a tuberculose ainda é motivo de preocupação, né, muito, doutora? E muito. Aumentou bastante, infelizmente, é uma doença ainda muito frequente. E casos de doença grave e doença resistente ao tratamento com os antibióticos que nós temos no dia a dia para tratar. Então, tuberculose preocupa bastante, porque, assim, de uma forma muito alarmista, mas para que as pessoas entendam que precisa de um diagnóstico rápido e tratamento precoce, se a gente continuar nesse ritmo, já existe no mundo cepas que não são resistentes a todos os tipos de tratamento. E aí a gente vai voltar ao que o mundo viveu no século XVIII, XIX, início do século XX, onde não se tinha tratamento eficaz contra a tuberculose. Quais são os principais sintomas, doutora? Da tuberculose? Isso, da tuberculose. É uma doença bacteriana, né, que a gente chama de micobactéria, que causa doença respiratória, principalmente, a porta de entrada é pelo pulmão, mas pode dar tuberculose, eu costumo dizer que só não dá no cabelo e na unha, mas dá na pele, no cérebro, na vista, no trato respiratório, no intestino, no osso, enfim. A tuberculose tem 1000 caras, né? Mas o padrão é no pulmão e é assim que ela é transmitida, através da tosse. E aí, normalmente, as pessoas que têm a forma pulmonar, elas têm tosse, febre, que muitas vezes a febre é no final da tarde, e a tosse que se prolonga, a gente, depois de 2, 3 semanas de um quadro de tosse, a gente precisa investigar a tuberculose. E o tratamento é gratuito pelo SUS, né? O tratamento é só pelo SUS, com antibióticos que só temos no SUS e totalmente gratuito. Nesse período de inverno, professora, quais são os cuidados que os idosos também devem levar em conta para evitar, né, essas síndromes respiratórias, digamos assim? Evitar aglomerações, quando precisar se deslocar, usar máscaras e manter a vacinação em dia. E hoje nós temos 3 vacinas, não só da Covid e da gripe, que nós temos no SUS, mas nós também temos contra o vírus respiratório sincicial, que é grave em crianças, pode ser grave em crianças e idosos também. Então, é uma vacina que ainda não está no Sistema Único de Saúde, que pode ser incorporada, esperamos, em um breve intervalo de tempo, né? Mas a gente espera que essa vacina se universalize, a vacina contra o vírus respiratório sincicial. Nós já temos no Brasil, licenciada pela Anvisa, temos nas unidades de clínicas de vacina. E a gente espera que em breve ela seja incorporada no Sistema Único de Saúde. E doutora, para a gente encerrar, queria que você desse um recado para quem nos acompanha. Lavar as mãos, usar as máscaras, vacinar continua sendo as melhores formas de prevenir, né? Exatamente. Evitar criadouros de mosquito, evitar entrar em contato com águas suspeitas, contaminadas e águas de chuva. Sempre higienizar as mãos, sempre higienizar as mãos é com água e sabão. A gente vê muitas pessoas nos banheiros públicos, né? Passam apenas a mão na água e pronto. É com sabão que a gente elimina os micróbios que causam todas essas doenças aí que a gente falou. E usar máscaras e quem tossir, eventualmente, evitar contaminar as mãos. A gente fala de etiqueta da tosse, que é tossir colocando o cotovelo na frente da boca. Essas são atitudes simples que todos nós deveríamos tomar em situações como essas. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço.